Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. Como de costume, vou tomar leitura. Marcos 4,35. Está escrito assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele a seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco. Assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morremos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Quieta-te, acalma-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, o que eu acho interessante nessa palavra, eu preciso que você dobre a sua atenção. Percebe um detalhe, em Marcos 4,35, Jesus ele vai deliberar uma ordem para os seus discípulos: Vamos passar para o outro lado. Olha que negócio interessante. Percebe que a palavra do Senhor afirma que Jesus ele vai dizer: Vamos passar para o outro lado. Então percebe que ele vai dar uma ordenança para os seus discípulos: vamos para o outro lado do mar. Só que percebe que Jesus vai junto com eles. Ou seja, o Senhor está mandando eles para passar para o outro lado, só que a palavra do Senhor afirma que se levantou um vento contra aquele barco. E o vento fala de dificuldade. Só que quem é que estava com eles no barco? Jesus. Então percebe que Jesus falou: vamos passar para o outro lado. Jesus está dizendo o que para eles? Vocês vão passar por luta, mas eu também vou com vocês. Eu vou estar com vocês na luta, eu vou estar com vocês no vento. Olha que negócio tremendo. Percebe que Jesus ele vai passar junto com os discípulos o temporal. Porque Deus não é alguém que coloca a gente numa prova para abandonar a gente. Ele passa com a gente. Você quer ver uma coisa? Tudo que a gente passa, filho, Jesus também passa. Você quer ver uma coisa? Só para você poder entender. Jesus ele vai dizer assim: quem quiser, negue a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Percebe que ele fala para a gente se negar e tomar a cruz. Só que você pegar para ler em Mateus 27, não fala a memória, você vai ver também Jesus carregando uma cruz. Você vai ver Jesus sendo crucificado numa cruz. Então percebe um detalhe, ele manda a gente carregar a cruz, mas ele também carrega uma cruz. Então percebe que tudo aquilo que a gente passa, ele também passa conosco. Você está entendendo isso? Eu vou repetir para você poder entender. Quando Jesus ele chamou as pessoas, pode perceber que ele falava o quê? Quem quiser, negue a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Percebe que ele falou: abra a mão, renuncia a você mesmo e vai tomar a sua cruz. Fala de dificuldade. Só que percebe, ele manda a gente tomar a cruz. Só que você vai ver também ele carregando a cruz. E ele também sendo crucificado numa cruz. Então percebe, ele manda a gente carregar, mas ele também carrega aquilo que ele impõe sobre nós. Você está entendendo? Jesus não é alguém que coloca algo em você que ele também não passe contigo. Pode perceber nessa passagem de Marcos 4,35. O que ele falou? Vamos passar. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou junto com vocês, nós vamos passar. Percebe que não deixou os discípulos sozinhos. Ele foi com os discípulos. Você tem um Deus que está com você na dificuldade. Filho, a Bíblia diz que o Senhor é o socorro bem presente no tempo da tribulação. Olha quem estava com eles no temporal: Jesus. Você está entendendo isso aqui? Deus está contigo nessa luta, filho. Deus está contigo nessa batalha. Você não está sozinho. Eita glória, aleluia. Só que escuta isso aqui, o negócio é forte. Escuta, olha que negócio tremendo. Você vai ver que quando Jesus ele fala assim: vamos passar para o outro lado, a Bíblia diz: ele deixando a multidão, eles o levaram no barco. Assim outros barcos o acompanhavam. Peraí, olha que negócio tremendo. Quando Jesus fala: vamos passar para o outro lado, você vai ver que a Bíblia diz que ele vai dizer: deixando a multidão, entrou no barco. Então percebe, Jesus vai deixar uma multidão só para ir para o outro lado. Só que a questão é, o que tem do outro lado do mar? Se você tomar a leitura de Marcos 5, vai dizer que do outro lado tinha um endemoniado. Tinha um homem possesso por uma legião de demônio. Então perceba um detalhe, Jesus deixou uma multidão só para ir do outro lado libertar um homem que estava sofrendo na mão do diabo. Eu vou repetir isso aqui. Olha que negócio tremendo, perceba um detalhe. Jesus ele deixou uma multidão só para ir do outro lado, para libertar um homem que estava sofrendo na mão do inimigo. O homem tinha uma legião de demônios dele, a palavra do Senhor afirma que ele era dominado. Então percebe, Jesus fez o quê? Deixou uma multidão só para ir do outro lado libertar uma pessoa. O que Jesus disse? Vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Então percebe, por isso que ele deixou a multidão, porque para Deus o que mais vale é uma alma. Olha que negócio tremendo, ele foi para o outro lado só para libertar. Só que uma coisa que eu acho interessante, percebe um detalhe, antes dele chegar do outro lado, a palavra do Senhor afirma que levantou temporal, as ondas batiam contra o barco e o barco ia se enchendo de água. Então percebe um detalhe, peraí, segura isso aqui. Jesus quer ir para o outro lado. Quem está do outro lado? O endemoniado. Quem é que está levantando o vento? O inimigo.
O inimigo está levantando vento para tentar impedir Jesus de chegar do outro lado. Pode perceber, Jesus falou que vamos passar para o outro lado. Do outro lado tem demoniado. Jesus quer chegar lá para libertar aquele homem. Só que você vai ver que o inimigo levanta o vento. Aí você fala, peraí, quer dizer que o inimigo levanta vento? Me prova na Bíblia, eu te provo. Como foi que os filhos de Jó morreu? Os filhos de Jó morreu, que a Bíblia fala que bateu um vento sobre o quatro cantos da casa e desabou sobre os jovens. Quem foi que estava provando Jó? O inimigo. Então percebe que o inimigo tem poder de mandar vento. Só que segura isso aqui. Segura isso, você vai entender. Ele mandou o vento. O barco até se encheu de água. Ele está tentando impedir Jesus de chegar do outro lado. Aprenda uma coisa. Todas as vezes que Deus tiver algo com você, sempre o adversário vai se levantar contra você. Pode ter certeza disso que eu estou te falando. Eita Jesus, não vou repetir isso aqui, pelo amor de Deus, que o negócio é forte. Pode perceber um detalhe. Só foi Jesus falar, vamos passar para o outro lado. Do outro lado tinha endemoniado. O inimigo levantou vento. Fez o barco se encher de água. Por que está se levantando? Porque Jesus quer chegar do outro lado para libertar. Você está entendendo? Então antes de Jesus chegar do outro lado, o inimigo está se levantando. Só que o diabo esqueceu de uma coisa. O que a palavra do Senhor diz em Isaías 43:13? Deus tomou a boca de Isaías e Deus falou assim: antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? O inimigo até mandou vento, só que Jesus chegou do outro lado, porque ninguém pode impedir o agir de Deus. Não tem principado, não tem potestade que pode impedir o agir de Deus, filho. Eita Jesus, pode perceber o inimigo se levantando, levantou vento para tentar impedir o barco de chegar. Mas em Marcos 5 vai dizer, eles atravessaram e foram para a região. Jesus desembarcou. Peraí, quem foi que chegou do outro lado? Jesus. Então percebe, o inimigo até tentou, mas não conseguiu impedir. Você está entendendo? Porque Deus é maior, filho. Você tem um Deus, filho, que tem poder de paralisar as afrontas do adversário. Porque percebe, quando o inimigo levantou vento, a Bíblia diz que Jesus estava dormindo na polpa do barco. Os discípulos foram chamar ele: Senhor, não importa que perecemos, Jesus vai se levantar. Ele vai falar o que para o vento? Ele vai repreender o vento e vai falar para o mar: calma-te. Tudo ficou calmo. Então peraí, quem mandou o vento foi o inimigo. Jesus se levantou e repreendeu aquele vento. Então percebe que Jesus tem poder para paralisar as obras do adversário. Porque a Bíblia diz que Cristo foi manifestado para desfazer toda a obra do maligno. Você está entendendo? Você está entendendo isso aqui? Então percebe, Jesus paralisou, filho, o vento, cessou o vento. O inimigo até levantou, mas Jesus se levantou para repreender. Porque Jesus veio para isso. Ele veio para desfazer as obras do diabo, filho. Isso é bíblico. Só que escuta isso aqui. Eita glória, aleluia. Só que escuta isso aqui, olha que negócio tremendo. Eu preciso que você dobre atenção nisso aqui, porque é muito interessante. Eu estava lendo aqui tentando entender. Perceba um detalhe no versículo número 36. Olha o que está escrito: deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estavam. Outros barcos também acompanhavam. Peraí, a Bíblia diz em Marcos 4,36 que tinha outros barcos acompanhando. Eu falei, peraí, se tinha outros barcos acompanhando, por que a Bíblia fala no 37? Levantou-se fortemente a voz de vento, e as ondas se lançavam sobre o barco. Então peraí, percebe, tinha outros barcos. Percebe? Estava no plural, barcos. Só que quando se levanta o temporal, vai ser sobre o barco. Já é singular. Eu falei, se eu não entendi, se tem outros barcos ali, por que os outros barcos não estão passando por temporal? Sabe por quê? Porque os barcos, Jesus não estava naqueles barcos. Jesus estava no barco com discípulos. Então percebe que o inimigo não vai levantar vento nos outros barcos. Ele vai levantar o vento contra o barco que Jesus está. Você está entendendo isso aqui? Não vou repetir isso aqui, pelo amor de Deus, olha que tremendo. Eu falei, Deus, não entendi. Se tinha outros barcos ali, por que o inimigo levantou o vento sobre o barco? Percebe, tinha outros barcos seguindo, até acompanhava. Só que por que os outros barcos não vão passar por temporal? Sabe por quê? Porque Jesus não estava naqueles barcos. Ele estava no barco com os discípulos. Então percebe que o inimigo vai se levantar sobre o barco, porque o inimigo sabia o barco que Jesus estava. Então é sobre esse barco que ele vai levantar o temporal. Os outros barcos não tinham a presença de Jesus. Jesus estava com os discípulos. Então por isso que se levantou o temporal sobre o barco. Então percebe que o inimigo vai atacar o barco que Jesus está. Sabe por que o inimigo se levanta contra nós? Porque a gente tem Jesus, filho. Filho, o diabo não quer joio. O joio já é dele. Ele quer quem é trigo. Quem é filho de Deus, filho. É isso que ele quer. Ele quer homem de Deus, filho. Ele não quer a gente estar no mundo. Quem está no mundo já está na mão dele, filho. Ele quer verdadeiramente que ande em santidade, que obedece a Deus. É esse que ele quer. Só que escuta isso aqui, você vai entender. Eu falei, peraí. Se tinha outros barcos que seguiam, por que o vento se levantou contra o barco? Por que os outros barcos não estão passando por temporal? Por que os outros barcos não estão passando por ataque? Por que só esse barco? Porque Jesus estava naquele barco com os discípulos. Então percebe que o inimigo vai levantar sobre o barco que Jesus está. Os outros barcos não estão passando. Por isso tem pessoas que não passam e você passa. Você está entendendo? Porque não tem Jesus. Agora quem tem Jesus já passa por luta, passa dificuldade, passa afronta, passa calúnia. Está entendendo? Porque você tem Jesus, filho.
Eita, não, vou repetir isso aqui, pelo amor de Deus, irmão. Olha que negócio tremendo. Os outros barcos não estão passando por temporal, não estão enfrentando tempestade. Por quê? Porque Jesus não está naqueles barcos. Agora o barco que Jesus está, o inimigo está atacando. Você está entendendo isso? Olha que negócio tremendo, irmão. Pelo amor de Deus. Por isso tem pessoas que não entendem. Filho, tem gente que não entende. Porque, filho, quando Deus tem compromisso com você, quando o negócio é com você, o inimigo fica furioso. Por isso que Pedro vai dizer, sejam sóbrios e vigilantes, porque o inimigo de vocês vive ao redor, procurando quem possa devorar. Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas é contra o principado e potestades, que opera nas regiões celestiais. Então percebe, filho, a nossa luta é contra eles. Isso aqui é para quem crê, filho, isso aqui é bíblico. Isso aqui é coisa espiritual, filho. Só que entende isso aqui. Olha que negócio tremendo. Jesus está no barco, e o inimigo atacando aquele barco. Eu falei, peraí, por que os outros barcos não estão passando por isso? Tinha outros barcos que acompanhavam. Mas por que o vento está sendo só sobre o barco? Peraí, tinha outros barcos acompanhando. Mas percebe que os outros barcos não estão sendo açoitados. Somente o barco. Singular. O único barco ali. Eu falei, peraí, não estou entendendo, Deus. Se tem outros barcos ali, por que só esse barco está sendo açoitado? É porque o barco que meu filho está, com os discípulos, minha presença está ali dentro. Por isso que o inimigo está se levantando. Você está entendendo que o diabo se levanta contra a gente? Filho, porque a gente tem a presença, filho. Quem carrega a presença incomoda o adversário. Por isso que ele se levanta. Só que escuta isso aqui, só que se levanta para cair. Aleluia, Jesus. Só que escuta isso aqui. Olha que tremendo. Uma coisa que eu preciso também que você dobre atenção. Peraí. Se Marcos 4,35 vai dizer, Marcos 4,36 vai dizer que tinha outros barcos que acompanhavam. Só que quando eu li Marcos 5, quando Jesus desembarca, a Bíblia diz, em Jesus desembarcou com os seus discípulos. Eu falei, peraí. E os outros barcos que acompanhavam, por que não desembarcou do outro lado? Marcos não contou que os outros barcos desembarcou. Até acompanhava, mas não chegou do outro lado. Por quê? Porque, lembrando bem, se levantou um temporal. Então, se levantou temporal e onda, eles retrocederam por causa da dificuldade. Então, ou seja, até seguia. Só que não chegou do outro lado. Por quê? Porque ele levantou temporal, levantou dificuldade. Então, se eles não chegaram do outro lado, significa que eles voltaram para trás por causa da dificuldade. Sabe o que significa isso? É pessoas que até seguem Jesus, mas a primeira dificuldade que vem, volta para trás. A primeira luta que enfrenta já não quer mais, já quer voltar para trás. Filho, você tem que entender uma coisa. Deus não chamou você para voltar para trás. Jesus vai dizer, todo aquele que mete a mão no arado e olha para trás não é apto do reino de Deus. Você não tem que voltar para trás por causa da dificuldade. Você lembra da parábola que ele contou? Do homem que saiu para semear? Alguma semente caiu à beira do caminho, outra caiu em solo rochoso, outras caiu entre os espinhos, e outra caiu em terra boa. Os discípulos perguntaram, Senhor, explica-nos a parábola do homem que saiu para semear. Jesus disse, a semente que caiu à beira do caminho e as aves comeu, simboliza o diabo que vem, tira a palavra do coração de vocês, para que vocês não creiam e não sejam salvos. O que caiu entre o solo rochoso são aqueles que não têm raiz, até aceita a palavra, mas por causa da dificuldade, não tem raiz, desanima. Agora aquela que caiu entre os espinhos são aqueles que até ouvem a palavra, por causa da riqueza do mundo, dos prazeres do mundo, sufoca a palavra, sufoca a semente. Agora aqueles que caiu em terra boa, aqueles que ouvem e praticam, e esse multiplica. Então percebe, filho? Tem pessoas que ouvem, mas não tem raiz. Tem outros que até ouvem, mas por causa da riqueza do mundo, dos prazeres do mundo, sufoca a semente. Era isso que estava explicando. Por causa da dificuldade, abandona. Você está entendendo isso? Olha que tremenda. A semente que caiu no solo rochoso são aqueles que ouvem a palavra, mas não tem raiz em si mesmo. Então percebe? E a dificuldade vem, ele abandona. Filho, tem pessoas que assim, quando tem dificuldade, volta para trás. Jesus não chamou você para voltar para trás. Eu falei, Deus, espera aí, eu não estou entendendo. Se tinha outros barcos te seguindo, por que os outros barcos não chegou do outro lado, Jesus? Eu estava aqui falando isso com o pai. E Deus me fez entender. Percebe, filho? Levantou temporal na passagem. Então eles voltaram para trás. Você está entendendo isso? São pessoas que até me seguem. Mas no momento da luta, no momento da dificuldade, volta para trás. Você não tem que voltar para trás, tem que avançar, filho. Independente da luta, independente do levante do inimigo, você tem que avançar, você tem que ir para cima, filho. Deus não chama a gente para voltar para trás, irmão. Se eu fosse parar por causa das lutas que eu enfrento, eu já tinha desistido há muito tempo. Mas tem algo mais forte me impulsionando. O que é? A presença. Deus não deixa eu desistir. Deus me chamando todo o tempo. Avança, continua. Tá difícil, continua. Filho, dificuldade todo mundo vai passar. Jesus não vai dizer que vai ser fácil. Ele disse que vai ser difícil. Você quer ver uma coisa? O que ele disse em Mateus 7,24? Todo aquele que ouve a minha palavra e pratica é semelhante a um homem que constrói essa casa sobre a rocha. Vem o vento, vem a chuva e bate contra aquela casa, ela não cai porque está na rocha. Agora aqueles que ouvem a minha palavra e não praticam é semelhante a um homem que constrói essa casa na areia.
vem o vento, a chuva e bate contra aquela casa, ela cai. Perceba um detalhe, nessa passagem que Jesus disse, ele disse que a luta vem para ambas as casas. Tanto a que está na rocha como a que está na areia. Só que percebe que da areia não suporta. Perceba um detalhe. As duas vão passar pela mesma dificuldade. Vai vir a chuva, vai vir o vento, vai bater contra a casa. Ambas as casas. Só que percebe que só da areia cai. Por quê? Porque a areia não está alicerçada. Agora que está na rocha, está alicerçada. Isso fala de Cristo. Então percebe que quem tem Cristo suporta a luta. Você está entendendo isso? Agora quem não tem, quem está na areia, desiste. Você está entendendo isso aqui? Reflita nessa palavra em nome de Jesus. Que Deus fale contigo. Compartilhe esse vídeo. Me ajude a pregar em nome de Jesus. Toda a palavra e glória ao Senhor. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima noite.